Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado por estar junto conosco, estudando a cada semana, a cada dia, um pouco do nosso estudo especial da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estudamos sobre o livro de Deuteronômio. Obrigado principalmente a você que tem dedicado aí alguns momentos para poder interagir conosco aqui no canal. Isso tem feito realmente a diferença. A cada dia mais pessoas têm sido alcançadas através desses gestos tão pequenos que às vezes a gente não valoriza tanto. Quando a gente menciona, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ao mesmo tempo os seus comentários, o que a gente está dizendo é o seguinte: cada vez que tomamos uma atitude dessa, o YouTube vai entender que esse vídeo realmente é relevante e vai colocá-lo à disposição de mais pessoas. E conseguiremos chegar ainda mais longe com o estudo da Palavra de Deus. O importante não é o pastor Samuel, nem sequer o canal. O importante é a mensagem que o Senhor Deus, através desses veículos, tem conseguido fazer chegar cada dia a mais pessoas. Então, seja o nosso parceiro e ajude-nos aí nesse processo todo. Bom, hoje é quinta-feira, 14 de outubro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Outras Imagens. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 32, versos 6 e 18 a 20, que diz assim: E assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante, não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Olvidaste a rocha que te gerou e te esqueceste do Deus que te deu o ser? Viu isso o Senhor e os desprezou por causa da provocação dos seus filhos e suas filhas. E disse: Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são raça de perversidade, filhos em quem não há lealdade. Um outro texto que vai na mesma linha, Deuteronômio 8, verso 5. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Esse é um aspecto que não podemos ignorar em relação à maneira como o Senhor Deus lidou com o seu povo em todos os tempos. É que o Senhor Deus, ele age dentro da história. E às vezes, ele se aproveita dos movimentos que acabam acontecendo entre as nações para, no meio desses movimentos, tomar posse de algumas coisas que às vezes até são hábitos de nações, com o propósito de fazer com que o seu povo, que já está familiarizado com aquele tipo de atitude, possa, de alguma maneira, compreender aquilo que ele está tentando fazer com o seu povo. Bem, quando alguns documentos antigos de nações próximas a Israel, no tempo em que eles estavam conquistando a terra de Canaã, são analisados, e a arqueologia nos ajuda muito em relação a isso. Documentos tanto daquela região onde hoje se encontra o Iraque, reinos como Babilônia, Assíria, bem como outros reinos dos hititas, que ficavam ali naquela região onde estava a terra de Canaã, dos filisteus, enfim, há uma diversidade de documentos que hoje comprovam que esse gesto de fazer aliança entre dois povos era um gesto muito conhecido nos tempos antigos. Entretanto, o que a gente percebe é que normalmente essas alianças eram feitas quando? Normalmente quando um reino mais fraco se aliava a um reino mais forte. Então, se submetia totalmente àquele reino mais forte, tinha que pagar altos tributos, havia uma compensação, é claro, o reino mais forte tinha que proteger o mais fraco. Mas, normalmente, em muitas situações, às vezes essas alianças nem sequer acabavam valendo realmente a pena para aquele que era o mais fraco. O preço pago sempre era muito alto pelo mais fraco. O Senhor Deus vai, é lógico, lançar mão dessa ideia de aliança que já havia entre os povos antigos para tentar exemplificar um pouco daquilo que ele queria fazer com o seu povo. E quando a gente vai olhar para esses aspectos, o que fica muito claro é que o Senhor Deus, ele tinha uma aliança um tanto quanto diferente em relação ao seu povo. É claro, havia uma ideia de parceria, de acordo? Sim.
Havia uma ideia de que o Senhor Deus protegeria o seu povo, que era a parte mais fraca? Sim. Havia uma ideia de uma compensação do seu povo em relação a Deus? De certa forma, sim, porque o Senhor Deus deu leis, deu estatutos ao seu povo e disse que eles deveriam seguir essas leis e estatutos. Mas o mais interessante é que quando analisamos essas leis, como nós mencionamos na lição de ontem, essas leis não tinham como propósito beneficiar a Deus. Seguir essas leis beneficiariam exclusivamente o próprio povo. Foi o jeito que Deus acabou encontrando para poder mostrar para eles assim, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão ser livres, vocês vão se manter livres e vão ao mesmo tempo manter livres as pessoas que estão à sua volta. O Senhor Deus é realmente fantástico e Ele trabalha com o seu povo de uma maneira incrível. Os textos que nós lemos ainda há pouco demonstram que outras relações interpessoais que haviam naquele tempo e que se estenderam, claro, em outros momentos, Deus também tomou emprestado. No caso dos textos que lemos, são textos que mencionam o relacionamento de um pai com um filho rebelde, um filho que às vezes acaba desobedecendo o pai e quebra a cara. O pai, sabendo que ele está indo numa direção de autodestruição, o pai prefere disciplinar, às vezes ser firme, ser rígido, tentando impedir que o filho se machuque. E Deus vai tomar essa imagem emprestada de um pai com um filho para tentar mostrar como ele lidaria com o seu próprio povo. E ele vai até mencionar assim, como um filho que acaba se rebelando contra o pai, vocês se rebelam contra mim, diz o Senhor. Mas submetam-se ao pai, entendendo que o pai tem sabedoria, conhece os caminhos. Deus vai tomar, portanto, emprestado uma série de relações interpessoais para tentar mostrar um pouco daquilo que ele queria fazer com o seu povo. Isso é demonstrado na Bíblia como um todo, mas especificamente em Deuteronômio, nós encontramos uma série de imagens. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, verso 20, vai mostrar ainda uma outra. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como se vê hoje. Veja Deuteronômio capítulo 32, verso 9. Porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Olha que coisa interessante. Deus agora vai dizer, através de Moisés, que para esse povo que estava querendo uma herança, eles queriam receber a terra por parte do Senhor, queriam que a terra de Canaã passasse para eles. Deus agora vai dizer, pois é, sabe qual é a minha herança, o meu tesouro especial, que eu mais quero para mim, porque eu almejo, que eu sonho em adquirir? Vocês, o meu povo. Vocês são a minha herança. Olha que coisa linda. Todos esses textos, na verdade, e aqui o último parágrafo vai mencionar exatamente isso, veja o que ele vai dizer. Em cada caso, existe a ideia de família, que deve ser o vínculo mais próximo, estreito e amoroso. Deus sempre quis ter esse tipo de relacionamento com o seu povo. Embora esse povo tenha rejeitado Jesus, depois de ressuscitar, ele disse às mulheres, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá eles me verão. Mesmo como o Cristo ressuscitado, ele se referiu aos discípulos como seus irmãos, dando assim um exemplo de amor, graça, que fluem para aqueles que não merecem. É essencialmente assim que o relacionamento entre Deus e a humanidade sempre foi, graça e amor aos indignos. Portanto, todos esses símbolos demonstram exatamente isso. Um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que quer se relacionar da forma mais estreita possível e que olha para o seu povo como sendo seu tesouro peculiar. O que ele mais quer é ter esse povo perto de si mesmo. Portanto, diante de um Deus como esse, nós precisamos simplesmente nos render à sua graça, ao seu amor e permitir que ele dirija a nossa vida. Não quer você se unir a mim e dizer isso a ele? Obrigado, Senhor Deus, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama, com um amor que é incomensurável. Agradecemos por ele e pedimos que o Senhor nos ajude a podermos nos manter bem firmes nos seus caminhos. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?